Todos bem, gente? Eu agradeço muito o convite da casa. Eu tenho uma história com Pederneiras, já morei aqui, então toda vez que venho aqui me lembro de uma fase muito boa que morei aqui há um bom tempo atrás, né? Ah, que delícia! Quem sabe, né? A vida tem caminhos que a gente não sabe quais são. Então, me sinto muito bem recebido aqui, o carinho de vocês, a energia que eu percebo aqui é muito boa e isso é mérito de vocês. Meus parabéns. O Roberto não disse, mas eu não gosto muito de dar palestra, porque eu gosto de conversar. Então, eu ficar falando uma hora aqui, eu acho um pouco chato, né? Eu gosto de ouvi-los, eu gosto que vocês me interrompam, que vocês questionem, coloquem objeções, façam algum comentário ou direcionem, inclusive, o que é importante para vocês, para que eu converse, né? Então, sintam-se à vontade, levantar a mão e fala. Combinado? Espero ouvi-los, então. Uma vez perguntaram para um sábio o que se deve fazer para ter uma vida plena. E ele respondeu: viva. A vida te dá o que você precisa. É uma resposta sábia, né? E as respostas sábias, elas são assim, pequenas, né? Sucintas, às vezes até enigmáticas, né? Viva. Aí você pensa, mas eu não estou vivendo? Não sei. Estamos vivendo, gente? Talvez sim, talvez não. Jesus em algum momento disse assim: eu vim trazer vida, e vida em abundância. E surpreendentemente ele estava falando isso para um monte de gente viva. Por que será que ele disse então? Talvez porque não estavam vivos de verdade. Talvez estavam, ou talvez estamos, só sobrevivendo, passando pelos dias, sem degustando o que a vida tem, sem sequer, e isso é o mais normal, percebendo o que a vida tem. E aí você começa a pensar que falta algo na vida, porque a gente não percebe o que está lá. Nós estamos diante de uma vida, as nossas, feitas por um ser que nos ama de uma forma praticamente incompreensível. O amor infinito, pelo menos para mim, é algo incompreensível. Eu não consigo entender o que é isso, apesar de gostar muito da ideia, né, de alguém que me ame infinitamente, independente do que eu faça. Eu posso fazer as maiores barbaridades que eu inventar, posso ignorá-lo, posso idolatrá-lo, posso fazer qualquer coisa, e o amor não vai se alterar. Inclusive, mesmo se eu for uma pessoa muito boa, se eu fizer muita caridade, se eu for muito feliz, ele não vai me amar mais, porque ele já me ama infinitamente. Não dá para amar mais que isso. Então, a nossa vida feita, concebida, estruturada, eu prefiro dizer, por alguém que nos ama desta forma e que nos encaminha para uma situação cada vez melhor, eu não posso imaginar que um ser perfeito faça uma vida faltando coisas. Senão não seria uma vida perfeita. E nós temos uma vida perfeita. Uma vida perfeitamente estruturada para o que a gente precisa. Isso é vida perfeita. Vou repetir. Uma vida que contém exatamente os elementos e as circunstâncias e as pessoas e as oportunidades que a gente precisa para construir a própria felicidade. Se vocês observarem, a gente não concorda com isso. Tá certo? A gente quer uma vida diferente, não quer? A gente quer mudar várias coisas na nossa vida, não é? Nós temos aí um problema. A vida de uma forma e nós querendo mudar ou tudo ou boa parte dela. Tirar umas pessoas, colocar outras,
mudar algumas coisas dentro da gente, mudar alguns contextos, a gente quer às vezes até mudar de cidade. Mas a vida não é essa, a vida é a que foi dada, a que foi colocada para a gente. E insisto, estruturada por alguém perfeito e que nos ama infinitamente. Não dá, se a gente considerar que tudo isso que eu disse até agora é verdadeiro, faz sentido, é lógico, não dá para a gente ponderar que somos nós que temos uma dificuldade de percepção. Não dá para a gente concluir isso. Que somos nós que não estamos percebendo como ser feliz na vida que temos. Olha só que interessante. Se isso tudo for verdade, a gente não precisa trocar de vida. A gente precisa mudar a forma como a gente entende a nossa vida e o que tem dentro dela. Não dá para imaginar que a nossa alegria, a nossa felicidade ou uma vida melhor não está ao alcance da mão? É só eu regular os meus óculos, trocar de lente. Vamos todos para o oftalmologista trocar de lente. Oftalmologista, médico, eu não estou vendo minha vida direito, me dá outros óculos. Que fácil que seria isso, né, se fosse assim. Não é, precisamos de mais. Todos nós estamos em busca de uma vida melhor. Isso é muito legítimo, isso é muito válido. Isso, inclusive, é o que traz todos nós aqui. Veja, não é o que está trazendo apenas vocês aqui, é também o que me traz aqui. Todos nós aqui estamos em busca de uma vida melhor. A gente só precisa descobrir quais são os caminhos de eu encontrar uma vida melhor. Eu disse até agora que os caminhos são todos íntimos. Que no final das contas, a gente não precisa mudar nada do lado de fora. E quase tudo do lado de dentro. Que é aonde a vida verdadeira, no meu entendimento, ocorre. Dentro de nós. Pela forma como a gente entende e sente a vida. Nós temos todos nós uma vida íntima. Uma vida íntima da qual nós não conseguimos escapar, porque ninguém escapa de si mesmo. Ninguém. Nem as pessoas que se suicidam escapam de si mesmo. Porque a gente não consegue morrer. Nós temos esse problema. Temos um problema, a gente não consegue morrer. A gente consegue interromper a vida física e nada mais. Mas isso não é nada. Isso não é tão importante como a vida imortal que a gente tem. Então esse panorama, né, esses elementos que eu já coloquei aqui, no meu entendimento, nos remete de volta para dentro. Eu preciso encontrar o que eu busco. É o que a gente mais quer. Encontrar o que a gente busca. Uma praia segura, um porto seguro, um lugar que faça sentido, né? Um lugar que me acalme por dentro. É isso que no final das contas, penso eu, todo mundo busca. E eu acho que pelo fato da gente prestar muita de demais, tá? E não de bastante, mas muita atenção demais na vida exterior, a gente deixa de prestar atenção suficientemente, pelo menos, na nossa vida interior, naquilo que está acontecendo dentro de nós. E por isso a gente tem a nossa percepção prejudicada e a gente não entende o que está acontecendo de bom na nossa vida, que a gente chama de ruim, que a gente quer evitar, que a gente quer fugir, que a gente quer que vá embora, quer que termine, sendo que normalmente tudo aquilo que a gente quer termine é o que nos vai curar. Por isso que Deus não deixa ir embora, não deixa terminar, até que nos cure. Antes de eu continuar,
O que essa historinha parece a vocês? Faz sentido, não faz sentido? Como é que é isso? O que vocês acham? Muito sentido. Faz muito sentido. Que bom. Porque é uma ideia que eu penso e eu gostaria da validação de vocês, com certeza. Oi. Faz muito sentido que, inclusive, quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Sim. Vivo. Em outro momento, Jesus também fala para aquele senhor rico que procura ele, fala, eu preciso para entrar no reino do céu. Jesus fala, vende tudo, depois vem e segue. Ele fala, mas Senhor, deixa que eu vá enterrar o meu pai primeiro. Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Ou seja, de novo Jesus falando que para vivo, mas como se fosse morto, como se estivesse morto. 2000 anos se passou desde a crucificação. Se Jesus estivesse aqui hoje, em carne, fazendo uma palestra, uma preleção para ti, será que ele continuaria falando a mesma coisa ainda? Penso que sim. Era o que eu temia. Sim. Mas eu acho que a gente está mais perto. Acho que a gente está mais perto. Veja, gente, a nossa trajetória, ela não é simples. Descobrir a grandeza da vida, descobrir o que a gente não sabe, não é uma tarefa simples. Então, a gente não deve se recriminar, nem se achar inferior, porque aparentemente a gente andou pouco em 2000 anos. Não andamos pouco. Naquela época a gente matava por nada, hoje a gente só quer matar. Só pensa em matar. Já é um grande avanço, apesar de ser engraçado. É sério, é muito bom. E a gente pensa, não é o dia inteiro, pensa só de vez em quando em matar alguém, né? Ou que a pessoa morra. A gente nem quer matar, a gente quer que a pessoa morra, né? Então tudo bem, né? É um grande avanço, entre outras coisas. Hoje a gente já descobriu que é bom ser bom. A gente não consegue ser muito bom, ser bom de vez em quando, mas a gente já descobriu que é bom. Já demos muitos passos, mas a subida, ela é difícil. O que a gente tem que aprender é alguma coisa muito revolucionária, porque a gente não pode esquecer que até ontem a gente só tinha um instinto dentro da gente. Éramos animais até ontem, e ontem é ontem mesmo, é bem pouco tempo. O homem existe há talvez 60 mil anos, gente. Isso não é absoluto, isso é ontem de manhã. Quanto que falta? Por isso que Emmanuel fala que a gente está mais perto do animal do que do anjo. Para o anjo falta, muito chão, né? Por quê? Porque nós estamos aprendendo o que é não ter apenas instinto, aprendendo o que é ter consciência, aprendendo a escolher. Porque quem tem consciência escolhe. Quem não tem consciência não escolhe. Os animais não escolhem. Só quem tem consciência escolhe. E escolher nos traz uma série de dificuldades, porque nós estamos aprendendo a escolher, aprendendo a perceber, aprendendo a ter consciência. E, acima de tudo, aprendendo a ter consciência de si. A gente não sabe ainda quem a gente é. O grande desconhecido aqui somos nós mesmos. Conhecemos mais da terra do que de nós mesmos. A gente fala assim, não, eu me conheço com a palma da mão. Não conhece nada. Nem a palma da mão, nem você se conhece. Porque se alguém perguntar quantos riscos tem minha mão, eu não sei. Entendeu? E mesmo se soubesse, a minha palma da mão não é nada. Então, no final das contas, ao meu ver, nós todos estamos em busca de nós mesmos. O que nós sentimos falta de verdade é de nós. É de nós estarmos dentro da nossa vida. Porque a gente vive tanto o mundo do lado de fora, que a gente não vive quase nada o mundo do lado de dentro, que é onde está o que importa. Porque quando a gente fala de bem-estar verdadeiro, a gente fala de bem-estar dentro do coração, não é?
Quantas vezes a pessoa tem paz do lado de fora e é só do lado de fora? E não adianta nada ter do lado de fora, porque não tem do lado de dentro. E eu não estou falando que a pessoa tem grandes conflitos, basta que ela tenha uma busca insatisfeita. Pronto, ela está insatisfeita. Só que nós trazemos muito mais do que a necessidade de buscar a si mesmo, nós trazemos conflitos existenciais, nós trazemos uma série de dúvidas. Por quê? Porque a gente não se conhece a si mesmo. Normalmente nós não estamos dentro da nossa vida inteiros. Por isso que o sábio disse: viva. A vida contém tudo o que você precisa. Para quê? Para que você se encontre. E normalmente a gente luta contra a maré. Normalmente a gente quer tanto olhar do lado de fora e descobrir tudo do lado de fora, que não presta atenção nessa necessidade imensa que mora do lado de dentro. E do lado de dentro, parece-me que para que a gente se conheça, para que a gente se encontre, a gente precisa usar melhor os nossos sentimentos. Ou talvez usar os sentimentos. Não vai ser muito com a lógica, nem com a razão que a gente vai se conhecer. Eu suspeito, e aí é uma suspeita minha, que a gente vai precisar entender mais o que eu sinto, o que acontece com os meus sentimentos dentro de mim, por que eles são o que eles são, como são, e por que eles se revelam como eles se revelam. Já foi dito que os sentimentos são mensageiros do meu íntimo mais íntimo. E a gente procura, talvez ainda, certamente por desconhecimento, a gente procura entender o sentimento. A gente procura uma lógica no sentimento. E talvez procure, não que esteja exatamente errado, mas a gente para aí. E com isso, procurar entender os sentimentos, a gente avança muito pouco. Eu fico perguntando: nossa, meu Deus, por que eu sinto isso? O que me importa? Por que eu sinto isso? Eu sinto. Mas o que é isso que eu sinto? O que isso que sinto diz de mim? Diz de mim. Né? Como eu me dou com o sentimento que eu sinto? Eu brigo com ele ou eu o acolho como sendo meu, parte de mim? Porque se eu não acolher o meu sentimento, mesmo que a gente chame esse sentimento de coisas horríveis, mesmo que a gente tenha alguma vergonha do nosso sentimento, o que já é um problema em si mesmo, porque, puxa, a gente está tendo vergonha de alguma coisa que é minha, uma coisa que sou eu. Veja que nós temos um conflito aí, né? É como se eu não gostasse do meu dedo. E aí, o que eu faço com ele? Arranco? O dedo até dá para arrancar, mas o sentimento não dá. Oculto, não adianta nada, ele continua lá pulsando, ele lateja, inclusive quando a gente tenta escondê-lo. E não há remédio para que ele pare de latejar, a não ser que você olhe para ele, de preferência com carinho, com aceitação, reconhecendo que ele é você também e que ele quer viver também a sua vida. Não estou dizendo que a gente tem que ter raiva, ou ciúmes, ou mágoa e deixar isso tudo solto. Não. Eu estou dizendo que olhe para ele, dê nome, o nome correto a ele, chame de mágoa. Chame de mágoa, reconheça como sendo algo seu, aceite que é seu, mas não aceite assim, tá bom, vou aceitar para ver se passa. Não. Aceita de verdade, acolha, abrace. Pega a sua mágoa e abraça. Mas diga para ela que ela não vai crescer. Porque aí a gente faz uma escolha. Quando a gente deixa ela crescer, a gente faz uma escolha. E aí sim nós começamos de verdade a sofrer. Porque ela vai tomar conta de nós.
Ela é parte de mim, mas ela não pode tomar conta de mim. Porque ela é uma força, a raiva, a mágoa, a raiva mais facilmente, ela nasce da nossa agressividade, que é extremamente importante para que a gente viva. É por conta da agressividade que a agressividade é uma energia que ela não é má, viu, gente? É com a agressividade que a gente mastiga, que a gente morde, que a gente atinge metas, que a gente enfrenta os desafios, que a gente pula no rio e salva alguém, ou se salva. É com a agressividade que a gente levanta da cama para trabalhar, para enfrentar o dia. A gente fala assim, né? Você tem que enfrentar o dia. Com o que você enfrenta o dia? Com a sua agressividade controlada. E ela até parece que ela tem outro nome, né? Motivação, tal. A motivação nasce da agressividade. Quando a agressividade sai do controle, ela vira raiva, vira ódio. Aí ela se desequilibrou. E é isso que a gente tem que manter ela, fazer escolhas, mantendo ela equilibrada, bem canalizada. Por isso que os rios têm represa, para canalizarem a energia da correnteza, do seu fluxo. E nós temos rios dentro de nós, numa metáfora. E esses rios são os nossos sentimentos. Esses sentimentos básicos, né? Principalmente a agressividade, que a gente dá nomes feios a este rio, sendo que é uma energia vital para a gente viver. Vital. Senão a gente não seria nada. Tira a agressividade da pessoa, ela não sai da cama. E ela, ou seja, ela é muito importante, ela é muito boa. O nosso coração tem agressividade, por isso que ele bate. Senão ele apanhava. E não é bom apanhar. E ele bate e nos mantém vivos. Olha só que interessante, é a agressividade que mantém o nosso corpo vivo, né? Então, olha só, eu fiz uma análise da agressividade totalmente intelectual, vocês perceberam? Totalmente lógica. Falta uma parte, que é não fazermos somente, avançarmos, depois de fazer essa análise, reconhecendo já a importância de um sentimento que é estigmatizado, nós temos preconceitos por ele, a gente tem que avançar e ter um sentimento sobre um sentimento. Ter um sentimento sobre essa energia. Puxa, é a minha energia. Sou eu. Eu prefiro falar que sou eu, porque quando eu falo que é meu, parece uma coisa, né? Quando eu falo que é meu, é parte de mim, né? É meu, por isso que eu não posso dar, nem jogar fora, nem anular. É meu. São correntezas de dentro de mim que eu preciso aprender a gostar. Nós estamos falando, em última análise, de um comecinho da lei maior, que diz que a gente deve amar o próximo como a gente ama a si mesmo. Quando a gente fala de gostar do próprio sentimento, a gente está falando de começar a gostar de si. E não ter vergonha de si. Eu tenho vergonha porque eu tenho inveja. Então você tem dois problemas: a vergonha e a inveja. E aí, gente, se eu estou dizendo, e se está certo a minha reflexão, de que a gente precisa conhecer a gente através dos nossos sentimentos, através de um novo olhar aos nossos sentimentos, eu pergunto para vocês, o que é que mais causa sentimentos em nós? O outro. Não tem mais nada que cause mais sentimentos do que o outro. Por isso que os outros são absolutamente importantes. A gente tem que ter a coragem de viver com os outros, de se relacionar com os outros, porque eles vão causar sentimentos dentro de nós que vão nos dizer quem nós somos. Porque quando eu fico com inveja de você, eu estou tendo a oportunidade de me conhecer. Quando eu fico com raiva de você, eu estou tendo a oportunidade de conhecer a minha raiva e fazer alguma coisa com ela.
Por isso que as pessoas me ajudam, nos ajudam. Por isso que Jesus fala tanto da fraternidade. Porque quando a gente se conhecer, a gente vai viver muito bem com o outro. Porque a gente vai descobrir que o outro nunca nos fere. Nunca. Sou eu que me firo. E aí a vida vira de ponta cabeça, para melhor, inclusive. Então nós precisamos do outro. Por isso que não devemos nos isolar, por isso que nós somos seres sociais, né? Porque o outro nos ajuda nesse autoencontro, nesse reencontro. Por isso que Kardec foi muito preciso quando ele definiu que fora da caridade não há salvação. Porque eu só posso fazer caridade com o outro. Preciso fazer caridade para mim também, mas não posso fazer só para mim. Isso beiraria ao egoísmo. Eu tenho que fazer para o outro e para mim. E quando eu faço para o outro, eu trombo comigo mesmo. E geralmente essa trombada dói. Por isso que as relações são difíceis. Porque eu trombo comigo, não é com o outro. Por isso que essa história, fulano acabou com a minha vida, pai, mãe, filho. Não acredito. É uma visão que a gente... fulano fez tal coisa e me deixou triste para sempre. Não. Você que viu de uma determinada forma e entendeu de uma determinada forma, enganada, já adianto, no meu entendimento, e por isso a gente atribui ao outro o que é algo nosso. Às vezes o outro nem sabe o que aconteceu. Então, gente, nós estamos em busca de nós mesmos. E isso é muito importante. Deixa eu melhorar o que eu disse. Nós precisamos buscar a nós mesmos. Porque talvez a gente não esteja ainda à busca de nós mesmos. Talvez a gente só esteja vivendo do lado de fora. Felizes os que estão buscando a si mesmo objetivamente, claramente, como meta, como propósito, como entendimento de vida. Felizes. E não apenas vivendo a vida do lado de fora, que é temporária, passará e terminará. Oi. Por favor. Agora é a hora que vocês vão perguntar um monte de coisa. Ou falar um monte de coisa. Oi. A partir do momento que eu me encontro, conheço os meus defeitos, tá? Só os defeitos? Não. Esse tudo. Que a gente quer combater, né? Ok. E não consigo consertar. Tem alguma forma, algum remédio? Qual seria? Tem um jeito que... É uma batalha interna, na verdade, né? Mas tem alguma coisa que ajude? Isso. Tem. Jesus disse assim: eu vim trazer a guerra. E ele estava exatamente dizendo que o nível de consciência que ele estava propondo para todos nós iria começar uma guerra íntima, um conflito íntimo entre o que nós somos e o que a gente quer ser, né? Essa é a nossa luta. É isso que a gente precisa. Essa é a guerra que a gente tem que guerrear, né? Eu penso que, respondendo a sua pergunta, que a gente precisa mudar algumas premissas dessa luta e alterar a nossa visão, porque normalmente, me corrija, a gente quer arrancar de nós alguma coisa. Não vai adiantar. Não vamos arrancar nada de nós. Não tem nada para ser arrancado. Tem itens dentro de nós que precisam ser transformados. Então, digamos que eu seja muito egoísta. Eu não vou arrancar isso de mim, porque isso faz parte de mim. Sou eu. Aliás, o egoísmo me trouxe até aqui. O egoísmo nasce do instinto de conservação, que nos protegeu,
que evitou que a gente morresse fisicamente, que faz com que a gente lute também, que faz com que a gente se mantenha vivo. O instinto de conservação nos ajuda profundamente, porém, ele exagerado, desequilibrado, vira egoísmo. Então, não tem nada de errado com o egoísmo, a não ser que ele é exagerado. Se eu pegá-lo, compreender o que ele é, e é muito mais do que eu disse, compreender como ele funciona dentro de mim, por que eu o incentivo a existir, por que eu dou valor até a essa autoproteção que eu me imponho, que gerou o egoísmo, que faz com que eu tenha tudo para mim primeiro o meu interesse, mais ou menos isso é o egoísmo. Se eu entender que medo que eu tenho, que medo que está por trás do egoísmo que fez com que ele crescesse, eu vou me entendendo, me sentir seguro, mais leve, melhor, e eu vou concordar em que o meu egoísmo pode diminuir para um nível normal, para um nível saudável, melhor dizendo, um nível equilibrado. E aí ele vai voltar a ser só instinto de conservação. Veja que eu não tirei nada de mim, mas eu regulei, eu equilibrei quantidades, vamos falar dessa forma. Porque a diferença do remédio e do veneno é só a quantidade. Então, o egoísmo que é venenoso, eu tenho que mexer na quantidade, para que eu extraia dele aquilo que me deixa saudável no sentido global. Então, a gente precisa mudar essa guerra, que talvez nem deva chamar mais guerra, eu prefiro chamar de autoeducação, onde eu vou mexer nos meus parâmetros. Mas para isso eu preciso me conhecer. E para me conhecer eu preciso me aceitar, porque eu não conheço o que eu nego. É impossível. A pessoa que não admite que está doente jamais vai ao médico, porque ela não está doente. Está caindo aos pedaços, mas não está doente. Então eu preciso falar, estou doente, e não tem problema nenhum. Até porque se eu achar que eu estou ou não estou, eu estou, ponto. Né? A gente adora se iludir, né? Vocês perceberam? Né? E o problema da ilusão é que em algum momento a gente se desilude. E depois chora ainda por cima. A gente é bem estranho. Né? A gente cria uma coisa chamada ilusão para depois se desiludir e ainda a gente chora. A gente é bem estranho. Não sei se eu te respondi, mas a gente precisa... Por que Jesus falou da guerra, né? Porque a gente era guerreiro. A gente era belicoso, a gente adorava bater, matar, etc e tal. A gente entendia só essa língua. Hoje que a gente está mais calmo, um pouco mais calmo, a gente pode falar de autoeducação, de busca de equilíbrio interno, né? Mas eu penso que não adianta só a lógica, só a compreensão. É preciso a gente colocar nessa fórmula o sentimento sobre nós mesmos. O amor, gente, eu estou falando de amor, não sei se vocês perceberam. É que eu não gosto de usar muito essa palavra porque eu não entendo essa palavra. Ela é um pouco demais, né? Ela é super, né? Ela é sinônimo de Deus. Como eu não entendo Deus também, então vou evitar de falar desses dois. Mas de aceitação, aceitação é filha do amor, né? Prima do amor, não sei. A aceitação eu acho que a gente consegue entender. E só a aceitação do que a gente é já é uma coisa difícil. Vocês estão pensando aí enquanto eu falo? De você olhar para você e não ter vergonha de algumas partes de você? Já não é difícil, gente? É, né? Eu acho que é mais difícil você não aceitar a aceitação. A gente não aceita aceitar. Não. Acho que nós somos muito artistas. Em que sentido? Em que sentido? Que a gente finge que aceita? Não é que a gente finge que aceita. A gente finge que está tudo bem. Assim, do lado de fora. Assim, gente, aqui a gente está num teatro. Né? Aqui. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente acredita no teatro. Passa a pessoa aqui de nariz empinado, falando que a pessoa está bem. Vocês acreditam mesmo? Mas eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente, mais maduro, parece que a gente vai perdendo um pouco a habilidade para se tornar artista. Que bom. Parece que a gente vai falando mais coisas, tira aquele filtro
pouco. Ah, E a sim. gente começa a falar mais a verdade. Sim. E magoar mais e se magoar menos. Magoar mais e se magoar menos. Os jovens aqui não conheceram a Dercy Gonçalves, né? Pesquisem na internet depois. Quando ela fez 80 anos, ela falou assim, agora eu posso falar tudo que eu quero, porque nem presa mais eu posso ser. Isso porque ela já falava bem antes de tudo que ela queria. Depois dos 80, então, meu Deus. Então eu tô certa. Tá certa, né? Agora, vamos fazer isso mais cedo. Agora, a grande questão não é falar o que a gente quer. A grande questão é a gente viver uma vida cada vez mais honesta. E quando eu falo honesto, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando da gente se respeitar mais. Se respeitar mais não é fazer tudo o que a gente quer, porque isso para mim é descontrole. Quem faz tudo o que quer é descontrolado. Porque aí eu vou querer matar alguém, eu vou lá e mato. Isso é um descontrole. Tá certo? Falar tudo o que eu penso, se a pessoa não perguntou, por que eu vou falar? Ah, mas eu acho que você vive errado. Você me perguntou? Não, então eu não tenho o direito de falar. Ué, se a pessoa me pergunta, eu posso falar. Ela quer me ouvir, mas por que eu falo sem que a pessoa me pergunte? Né? Então, isso mesmo já parece que é um pouco de descontrole. E o descontrole, o único problema de descontrole é porque ele indica, inclusive para mim mesmo, que eu não estou bem, que eu não estou cuidando de mim, estou de novo vivendo para fora. Viver para fora, gente, é viver em função de uma coisa oca. A vida de fora é oca. O que tem aqui fora, gente? Fora de mim. Tem coisas passageiras, tem coisas importantes, mas de forma geral, tem coisas que vão passar. Tem conquistas pouco importantes, né? O que aqui fora o que tem de importante são as pessoas. Isso é importante. Mas junto das pessoas, o que é importante são as experiências dentro de mim em relação às pessoas. E as experiências dentro da pessoa em relação a mim. E eu poderia traduzir isso como sendo os sentimentos que as pessoas têm. Isso que é importante. O resto, não sei se é importante alguma coisa. Por quê? Porque nós vivemos do lado de fora uma vida temporária. É isso que a doutrina espírita quer dizer para a gente quando ela lembra que nós somos imortais. Quando os espíritos se comunicam conosco e nos dizem que eles se enganaram quando estavam vivos aqui. Eles se importaram com aquilo que não era importante. Por isso que a gente tem que se perguntar, eu estou me preocupando com o que é importante? Eu estou sofrendo pelo que é importante? Ou estou sofrendo por bobagens? Nós precisamos saber disso, para que a gente esteja vivo. Essa vida é um mergulho em nós mesmos. E nós precisamos saber o que é isso. A gente precisa pensar o pensamento. Sabe o que é isso? É você perguntar por que você está pensando aquilo que você está pensando. Por que você pensa assim? Por que você enxerga assim? Por que você vê tal situação dessa forma? Porque a forma como a gente vê as situações e as pessoas é o que nos causa dor, gente. Não são as situações. Não é a doença que nos causa sofrimento, é o medo de vivê-la. Não é verdade? Quando a gente não tiver mais medo de viver uma doença, nem sei se a gente vai chamar de doença. Oi. A doutrina oriental, eles falam muito que quando a gente consegue dominar a nossa mente, a gente sofre menos e vive mais. Sem dúvida. E como é que eu consigo dominar a minha mente? Me conhecendo.
As nossas mentes, na maioria de nós, estão doentes. A gente fala assim, não consigo parar de pensar em determinada coisa. Isso é uma doença. Quem é que manda em você então? Você ou sua mente? Que faz o que quer? A nossa mente não pode fazer o que quer. E a gente deixa. A gente se preocupa, a gente vem marcar a hora para se preocupar. Olha, agora eu estou muito ocupado, eu não devo me preocupar, vou me preocupar amanhã às 10 da manhã. É uma ótima... A gente faz isso de vez em quando, quer ver? Você vai viajar no sábado. Então eu vou arrumar a mala. Mas agora eu não quero arrumar a mala, agora eu não posso, eu vou arrumar a mala amanhã às 10 da manhã. Você quer dizer que a sua preocupação sobre a mala vai acontecer amanhã às 10 da manhã. Antes, você não tem o que fazer sobre esse assunto. Vou fazer uma cirurgia semana que vem. Que hora que você vai se preocupar com isso? Meia hora antes. Ou então, pode se preocupar amanhã. Você vai fazer quinta que vem. Daqui uma semana. Amanhã cedo eu vou me preocupar com isso. Aí você resolve tudo, médico, onde vai ser, quem vai ficar comigo, onde que eu vou, não sei o que, não sei o que. Encerrou? Acabou a preocupação. Por que eu vou começar esse assunto de novo na minha cabeça, como a gente faz? Aí você começa de novo no ciclo. Como vai ser, como não vai ser, quem vai ficar comigo, blá, 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 blá. Acabou? Tudo de novo. Até o dia da cirurgia. Alguém me explica por quê que a gente faz isso? Ou para quê, pelo menos? Para sofrer. Deve ser uma delícia sofrer, assim. Deve ser bom. Somos masoquistas. Eu disse que a gente é bem estranho. Por que você não fala, chega, já está resolvido? Tem mais alguma coisa para pensar sobre o assunto? Não tem? Tudo no lugar? Não pensei em mais alguma coisa? Conversa com alguém. Roberto, olha, eu pensei em tudo isso, está tudo certo? Aí o Roberto dá 2 ideias. Tá bom, legal, vou levar mais isso também. Acabou o assunto, vamos viver. Porque senão, você não vai viver de hoje até quinta, que é o dia da cirurgia. Você não vai viver. Você vai estar dentro de um redemoinho que está dentro da sua cabeça e você está girando lá. Isso é pior que a cirurgia. Tem uma frase, inclusive, que eu gosto muito, que expressa bem isso, diz o seguinte: passei por muitas tragédias na minha vida. Algumas até aconteceram. O resto foi tudo dentro da minha cabeça. Mas eu vivi todas, viu? Sofri todas, inclusive. Algumas aconteceram aqui fora, todas aconteceram dentro de mim. E isso é muito legal, porque significa que eu posso parar de viver tragédias dentro de mim. Parar. Primeiro só viver as de verdade, que acontece fora, e depois nem elas. Está ao nosso alcance, gente. E isso já traz vida para dentro de nós. Já traz uma outra vida, porque eu vou viver... Imagina, porque se você faz cirurgia na quinta-feira que vem, você já perdeu 7 dias da sua vida, daqui até lá. Você ganhou 7 dias. Quando você fala, vou da manhã das 10 às 11 eu vou me preocupar com a cirurgia, depois não vou pensar mais nisso. Olha que beleza. Você gastou 1 hora de energia sobre o assunto, o resto você viveu. Viveu, curtiu as experiências, curtiu as pessoas queridas, as pessoas... Curtiu, foi lá tomar chá com não sei quem, café com não sei quem, curtiu o seu trabalho, curtiu a sua casa, curtiu você, foi assistir um cinema, enfim, viveu. Oi. Oi? De onde nós temos que começar a nossa transformação? Ótima pergunta. A dica é o seguinte: mude uma coisa que você faz todos os dias. Uma pequena coisa. Escolha uma coisa. Mas continue fazendo todos os dias. Quer dizer, então por exemplo, digamos que eu me preocupe muito o dia inteiro. Você faz todos os dias isso. Muito bem, agora eu vou me preocupar só a metade.
Você metade até bastante. Né? Eu vou diminuir 10% a minha preocupação, como se fosse possível calcular. Né? Mas um exemplo. Não vou mais me preocupar das 6 horas da tarde em diante. Olha, mudou a sua vida já. No primeiro dia você... Gente, ganhei das 6 até a hora de eu dormir. Olha. Porque sabe qual é o problema quando você está no redemoinho? Tudo de bom que a vida tem, você não vive. Você não percebe. E depois fala que a vida é ruim. Depois fala que a vida não te dá o que você precisa. É só um problema de percepção, gente. Talvez a gente já possa ser feliz hoje, mas a gente não tem percepção para isso, então a gente não é. Talvez a vida não tenha que mudar uma vírgula e a nossa percepção tenha que mudar inteira. Talvez seja isso, estar vivo de verdade. E a doutrina espírita, nos seus alicerces e desdobramentos, ela vem tentar, no meu entendimento, resgatar exatamente isso. Quando ela diz que nós somos, que o Pai nos ama infinitamente, ela está propondo que a gente se sinta seguro, que a gente não tenha medo, nós não seremos nunca abandonados. Não é bom? Mas você acredita nisso? Viu que tem que mudar dentro de nós? Não é nada fora. Deus não tem que fazer nada diferente. Ele está ótimo do jeito que Ele está. Eu não acredito. Ou seja, a gente levantou uma muralha aqui e a bondade dele fica do lado de fora, que eu não deixo entrar. Eu não deixo entrar. E ele não invade, viu? Porque essa área aqui de dentro é minha. E ele respeita. Só vai entrar o que eu permitir. E aí, para eu permitir, eu tenho que vencer alguns problemas que eu trago. Primeiro, eu acredito que eu mereço esse amor. Geralmente a gente acha que não merece. E eu vou contar uma coisa para vocês. Não merecem mesmo. A gente não merece o amor do Pai. Olha só, não é uma liberdade? Porque alguém falaria para vocês, não, vocês merecem, não falaria? Não merece. Vocês não iam acreditar? Iam? Não. Então, já estou escancarando. A gente não fez por merecer. A gente só faz baianada. Desculpa. A gente só faz bobagem. A gente só faz bobagem. E por que a gente faz bobagem? Porque a gente é aluno. E aí que está a grandeza. Quando eu descobri que Ele me ama sem que eu merecesse, eu descobri que o amor dele é maior do que eu pensava. Porque Ele me ama sem que eu mereça. É mais amor ainda. Eu fiquei tão contente. Primeiro que eu não preciso mais merecer. Já me tirei uma carga. É verdade? Já não tem que ficar provando. Olha, estou merecendo, tá vendo? Ó, me ama mais. Acabou isso. Ele me ama, ponto final. E Ele me ama sem que eu mereça. Gente, isso é uma revolução. Mesmo assim, isso é uma muralha que eu tenho que destruir. Eu tenho outras. Tem que vencer a culpa. Porque o culpado acha que tem que sofrer. Então, quando as coisas estão boas, ele vai lá e estraga tudo. Então, eu tenho que resolver esse problema. Eu tenho que resolver o problema do que a culpa faz comigo. Porque eu preciso entender que eu só erro porque eu sou ignorante, não maldoso. E não tem problema nenhum errar. Porque o erro é pedagógico e faz parte do acerto. Não dá para acertar sem errar, na maioria das vezes. Então eu tenho que olhar para o meu erro e falar que está tudo bem. E sentir que está tudo bem.
ir para frente, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como diz a música. Música muito sábia, inclusive. Chora um pouquinho ali, por força de hábito, tal, né? Levanta e vai embora. Limpa o leite derramado e vai embora. Não fica parado, a vida é movimento, é correnteza, não fica estagnado. Vamos em frente. Por isso que eu prefiro 1000 vezes o revoltado do que a pessoa que se sente sem forças. O revoltado está brigando. Você pode ficar revoltado com Deus, com todo mundo, eu acho ótimo. Está brigando. Mas não se sinta derrotado. Porque aí a pessoa não vai brigar mais. Isso é triste. Não, a pessoa que desiste é triste. Não, eu estou brigando. Já bati a cabeça 10 vezes. Ótimo. Está mais perto do sucesso. Está mais perto do resultado. Você já sabe 10 coisas que não adianta fazer. Vamos em frente. Nós temos tempo, gente. Nós somos imortais. Olha o amor divino que nos fez e nos dá o tempo necessário para a gente ser feliz. Isso é muito amor. E a gente tem que sentir só disso, grato, contente. A gente é capaz, gente, de aprender. Nós somos alunos muito ignorantes. E ignorância não é um defeito. E a gente tem a capacidade de aprender. Olha só, a gente tem o amor divino, a gente tem a imortalidade e a gente tem a capacidade de aprender. Falta o quê? Oi? Esforço, vontade. Resposta terrível da questão 909 do Livro dos Espíritos. Resposta terrível. Sugiro que olhem com lupa essa pergunta e essa resposta. 909. Ela é terrível. Mas ela dá o norte que a gente precisa da vontade. A vontade que faz a gente levantar e prosseguir. A pessoa que levanta e prossegue, depois de ter caído 20 vezes, é um herói. É para a gente bater palma. Para a própria pessoa bater palma para si mesma. Porque ela está mostrando que confia em si. Porque confiar em Deus é fácil, gente. Confiar em Deus, Deus é tudo de bom, né? Super tudo, infinito tudo. Porque a gente vai duvidar dele. Confia em você. Que é imperfeito. Mais difícil, né? Quando a gente confia em nós, a gente acredita que a gente é capaz. Quando a gente confia em nós, a gente acredita de que nós fomos feitos de um material nobre, que resiste a tudo e que é capaz de brilhar. Quando a gente acredita, se levanta todas as vezes que cai, mesmo que chore um pouco, a gente acredita que a gente é capaz de brilhar. Que existe uma luz dentro de nós, que eu não sei onde está, mas está lá. E eu vou descobrir onde está. Leve o tempo que for. Essa é a busca de si mesmo. Descobrir na imensidão de si mesmo aonde está a sua luz, aonde está o porquê que você existe. Qual que é a sua luz? Vou ter colocado dessa forma. Qual é a sua luz? Porque todos nós precisamos da sua luz. E se sua luz não brilhar, o universo não vai ficar pleno. Nós somos importantes. Tanto que a doutrina espírita, só para finalizar, nos diz que existem 3 elementos no universo. Lá, comecinho do Livro dos Espíritos. Deus, nós e a matéria ou energia. Só tem isso no universo, não tem mais nada. A matéria e a energia vão virar pó. A matéria vai virar energia ou a energia vai virar matéria. Tudo a mesma coisa. Vai sobrar o quê? Nós e o Pai. Vê como nós somos importantes, gente? Hã? Só. Esse universo que a gente se maravilha aqui vai virar pó um dia. Nós continuaremos aqui. Não aqui na Terra, né? Claro. Nós continuaremos vivos, sentindo e pensando para sempre. Para que a gente brilhe
e continue brilhando para sempre. Nós não somos pouca coisa. Por isso que, para finalizar, eu gostaria de pedir para vocês nunca se sentirem inferiores. Nunca. Se sintam ignorantes, porque é o que nós somos perante a sabedoria total. Nós somos muito ignorantes. Nem sabemos o que a gente é, nem sabemos quase nada sobre nós. Mas inferiores não. Porque nós somos feitos de um material divino, que foi criado para brilhar e brilharemos. Nós somos uma luz que vai brilhar um dia, ou que já está brilhando um pouquinho. Então, não se inferiorizem, não se diminuam. Reconheçamos o nosso próprio valor, mas junto com esse valor imenso, a nossa ignorância sobre tudo, para que a gente seja cada vez mais humilde, ou que é nada mais, nada menos que se colocar na sua posição verdadeira, que é ao mesmo tempo grandiosa e ignorante ainda. Grandiosa e alguém que sabe bem pouquinho. E saber pouquinho, insisto, não é um defeito. É só um estágio, uma condição temporária. Bom pensar assim, gente? Mudar alguma coisa que a gente faz. Quer ver outra coisa bem fácil de fazer? Coloca um bilhete no banheiro, no espelho do banheiro, e diga assim: você é grandioso. Já é um começo. E leia com atenção, não passa assim, com atenção. Fale em voz alta. Daqui a pouco você vai espalhar bilhete na casa inteira. Ótimo. Para que você não esqueça de determinadas coisas que são muito importantes e que depois, na hora do furacão externo, a gente tenha mais paz dentro de nós. Não tem outra forma a não ser a gente criar os nossos métodos de transformação. Cada um vai ter que ter o seu. Cada um tem que entender o que funciona com você. Porque esperar a transformação sozinha não vai acontecer, viu, gente? Eu vou vivendo e aí eu vou me melhorando. Não vai. Emmanuel diz que existem pessoas que nascem e renascem séculos e não se altera 1 centímetro. Só se altera com esforço. Na busca de uma consciência, de uma lucidez em relação ao que está acontecendo dentro de mim e com as pessoas ao meu redor. Então, se preparem para os esforços. Não o esforço de aguentar, mas o esforço de compreender. De estar vivo de verdade. Então, o que seria muito interessante que todos nós fizéssemos a partir de agora é: o que eu vou fazer diferente amanhã? A partir de amanhã, mesmo que seja colocar um bilhete no espelho do banheiro, que me lembre alguma coisa muito importante, para que eu mude a forma de pensar, a partir de agora, sobre alguma coisa que me joga para baixo. Combinado? Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e Ele nos abençoa imensamente. Obrigado.